Olá, queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas você vai estar assistindo ao conteúdo desse vídeo, mas eu quero passar aqui tão somente para trazer uma palavra de reflexão bíblica ao seu coração no dia de hoje. E está baseado no Salmo 46, o versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Algumas pessoas atribuem o Salmo 46 ao rei Davi. Embora Davi, dos 150 salmos existentes na Bíblia, ele escreveu a maioria deles, escrevendo 73 salmos, fazendo uma leitura mais minuciosa deste salmo, nós entendemos que o Salmo 46 foi um cântico dos filhos de Coré em alusão a uma grande vitória que Deus deu ao rei Ezequias, quando o rei Senaqueribe, com seus exércitos, veio para invadir a cidade de Jerusalém. Ezequias era o rei na ocasião e Ezequias estava em Jerusalém, e os soldados que estavam acompanhando Ezequias não era tão grande quanto os soldados do rei Senaqueribe, e ele agora atribui a sua confiança em Deus. E ele vai dizer que Deus é o seu refúgio, ou seja, nesse momento de perseguição, ele vai dizer que Deus é o refúgio dele, é a sua fortaleza, é o seu refúgio bem presente na hora da angústia. E a angústia aqui significa estar numa situação difícil, ou como que você estivesse entrando numa rua e ela não tivesse saída. E é exatamente nesse momento, quando Ezequias estava numa situação difícil, ele atribui a sua confiança em Deus. No versículo de número 2 e 3, ele vai fazer alusão a alguns fenômenos da natureza, quando ele cita dizendo que ainda que a terra se mude, ainda que as águas se embraveçam, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ele está usando uma linguagem alegórica aqui, trazendo fenômenos da natureza. De que forma que os montes irão se transportar para o meio dos mares, se não for através de um terremoto? Ou de que forma que as águas vão se embravecerem, se não for através de um maremoto? Em outras palavras, ele está usando uma linguagem alegórica, dizendo que ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo, ainda que tudo esteja se desabando, a sua confiança estará voltada unicamente em Deus, porque ele, mesmo diante de um caos, Deus continua sendo para ele o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro bem presente naquele momento de angústia. E no versículo de número 4, ele vai dizer que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. No versículo 5, ele vai dizer que Deus está no meio dela e jamais será abalada. Esse rio é o Espírito Santo de Deus que o cristão tem quando estamos em momentos de desespero, de angústia. O Espírito Santo está conosco e está no meio desta peleja. E quando chega no versículo de número 8, ele vai fazer menção que vereis as desolações que o Senhor vai fazer na terra. E de fato, de manhã, quando Ezequias observou que amanheceu o dia, que ele, quem sabe, abrindo os portões da cidade, ele percebeu que 185 mil soldados estavam mortos, mas não foi nenhum soldado que estava com Ezequias que matou os soldados dos inimigos, não. A Bíblia diz que um anjo passou e matou 185 mil soldados. Então, observe aí que a peleja ela foi ganha sem Ezequias tirar a espada da bainha e guerrear. Então Deus agiu por ele. No versículo de número 10, ele vai fazer menção dizendo que Deus é o Deus que quebra o arco, que corta a lança e que despedaça os carros no fogo. Aquietai, sabereis que eu sou Deus, que eu serei exaltado entre as nações. E ele vai finalizar o salmo no versículo 11, dizendo que o Senhor dos exércitos está conosco,
o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, mediante esta vitória de Ezequias, acredite, eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, quais são os exércitos que têm te afrontado, mas coloque a sua confiança em Deus, porque Ele é poderoso para te dar a vitória sem você precisar reagir, sem você precisar contra-atacar, responder, dar satisfação. Entenda que Deus é poderoso quando nós colocamos a nossa confiança nele, ok? Então que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.